Muito boa noite! Sejam bem-vindos! Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para te ensinar modelagem, ensinar a construir as peças que tu quiser. Aquelas que vão elevar a tua autoestima, que você vai se sentir bem, que você não vai se sentir mais um no mundo, que você vai poder vestir a sua segunda pele, a roupa que te representa. Tô aqui pra gente aprender juntas a construir essas peças aí que falam um pouquinho da gente. Tanto modelagem quanto costura. E hoje eu vou ensinar um colete que foi um pedido de vocês, né? Eu recebi via direct o pedido desse colete. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente faz essa peça, tá? E já deixo aqui, né, bem claro que vocês podem me enviar, seja em caixinha de perguntas, seja via direct, todas as peças que vocês gostariam que eu mostrasse aqui, como que são feitas, como que a gente pode trabalhar. Tô aqui para poder mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Esse colete, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu desenhei assim para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então, é um colete, né? Então, uma peça que não tem mangas. E ele é uma peça assimétrica, tá? Esse é o principal detalhe dele. Então, o que a gente tem que analisar nessa peça, né? A assimetria é o grande diferencial dessa peça. Quando a gente fala de assimetria, a gente está falando de um lado diferente do outro. Repara que a gente tem um trespasse aqui, né? Então, quando eu tenho um lado que passa para o outro, que invade o meu centro da frente, ó, esse é o meu centro da frente, o centro do meu corpo. Então, esse lado da minha peça, ele tá invadindo, né? Ele tá indo lá para o outro lado. Quando eu tenho um caso assim, eu tenho uma assimetria, tá? Então, isso significa que esse lado, né, ele é diferente do outro, porque esse lado aqui, ó, eu tenho o ombro, eu tenho um bico, e desse outro lado aqui eu só tenho esse detalhe, tá? Então, a gente sempre vai se basear pelo centro do nosso corpo. O centro do nosso corpo vai ditar. Então, quando a gente tem um lado igual ao outro, como é o caso da minha peça, eu tenho um decote aqui igual a esse outro lado aqui, baseado pelo meu centro do corpo. Eu tenho esta cava igual a esta cava. Eu tenho esse recorte igual a esse recorte. Então, os dois lados da minha peça são iguais. Nesse caso, a gente tem uma simetria, tá? Então, o que divide, né, os lados, que é o centro do nosso corpo, está me dizendo que tem uma simetria, porque tanto o lado direito quanto o lado esquerdo são iguais. Agora, nesse caso aqui, a gente tem uma assimetria, tá? Então, este lado, ó, vamos até desenhar aqui. Vou botar aqui. Vamos fazer uma linhazinha aqui pra gente visualizar o nosso corpo, né? Olha só, uma linha bem no centro do nosso corpo. Ó. Deixa eu puxar ela aqui. Então, do centro do meu corpo, eu consigo ver que este lado é diferente deste lado. Então, a gente tem uma assimetria, tá? E isso é um detalhe importantíssimo na construção da nossa peça. Quando a gente não tem lados iguais, é preciso que a gente tenha uma atenção redobrada, uma atenção maior, tá? Então, essa peça, ela precisa ser toda cortada, né? Sempre para o mesmo lado, porque senão a gente vai inverter lado esquerdo e lado direito. A gente pode acabar cortando a mesma peça, né? Para o mesmo lado, tá? Então, é importante que tenha esse cuidado. Sempre que a peça for assimétrica, é preciso ter um cuidado maior, tá? Então, esse é o primeiro detalhe aqui da nossa peça. Nessa imagem aqui de cima, a gente vê a peça de frente, onde a gente consegue perceber essa simetria. E na imagem inferior aqui, a gente tá vendo essa peça de lado, tá? E aí, o que a gente repara nessa peça? Aqui, ela tá toda lisinha, tá vendo? A gente não encontra nenhuma linha de costura. Isso significa que não tem nenhuma pence, não tem nenhum recorte, não tem prega, não tem franzido, tá?
aqui, não tem nenhuma costura. E isso que eu falei pra vocês, né, de recorte, de prega, de franzido, são efeitos de estilo, tá? É o que eu chamo de efeitos de estilo, que é essa coisa visual. Então, quando a gente olha pra peça, a gente identifica, tá? Agora, aqui na lateral, a gente tem uma linha de costura. E essa linha de costura tá mostrando uma pence. Como que eu sei a diferença de uma pence para um recorte, de uma pence para uma prega, para um franzido? Qual que é a diferença? A pence, tá? Ela vem de pinçar. Então, a pence na modelagem, ela é uma pence com C, tá? Muita gente acaba confundindo pence com S, ou chama de pence, ou chama de prega. A pence é a pence, tá? E ela é com C na modelagem, porque ela vem de pinça, de pinçar os volumes excedentes, tá? Então, ó, o único ajuste, a única região que a gente vai ter um volume ajustado é aqui na região do busto, na lateral, tá? Então, esse é um outro ponto bem importante de vocês entenderem. O nosso corpo, ele tem diferentes volumes, né? Então, eu vou ter regiões maiores e eu vou ter regiões menores. Consequentemente, essas regiões menores vão acabar sobrando tecido. Para envolver toda a região maior, eu preciso de uma quantidade de tecido e automaticamente nessas regiões menores, esse tecido vai acabar sobrando, tá? Então, no corpo feminino, o busto é a região maior, tá? O biquinho do seio é o nosso ápice de volume, é a região maior de volume. Então, isso significa que tudo ao redor do nosso busto, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, tudo é menor. Então, todas essas regiões sobram tecido, tá? E a gente precisa trabalhar esse tecido de alguma forma. E aí, lembra que eu comentei com você sobre os efeitos de estilo, né? Isso faz parte do meu método do RRPPF, que vocês podem conhecer dentro do Esquadra Essa Ideia, que tá ali no link da minha bio, tá? Então, é a maneira que eu explico para vocês como toda e qualquer peça vai trabalhar esses volumes que estão sobrando, porque no corpo feminino sempre vai sobrar. Então, independente da peça que a gente for trabalhar, que a gente for produzir, a gente vai precisar trabalhar esses volumes de alguma forma, tá? Então, a gente tem relaxamento, recorte, pence, prega e franzido, os 5 efeitos de estilo. E nessa nossa peça aqui, o que a gente enxerga? A gente enxerga relaxamento quando eu tenho a peça solta, ampla do meu corpo. Repara que eu não enxergo nenhuma costura. Se não tem costura, eu não peguei aquele volume que estava sobrando e transformei ele em alguma coisa. Eu deixei ele relaxado. Por isso eu consigo enxergar folga na minha peça. É o efeito de relaxamento, tá? Enquanto que aqui na nossa lateral, a gente tem uma pence. Então, para que essa região do meu busto consiga ficar ajustada, né, que ela não fique abando, não fique aparecendo aqui na lateral do meu corpo, foi transferido um volume aqui da parte de cima do busto. Lembra lá que eu falei? Tudo ao redor do biquinho do meu seio está sobrando. O biquinho do meu seio é o maior. Então, tudo ao redor está sobrando. E a gente costuma deixar esse volume sobrando aqui na região do meu ombro. Então, eu puxo tudo para cá e eu costumo deixar também sempre na cintura. Deixo tudo para baixo, né? É a forma que a gente tem de direcionar esses volumes. Só que não é toda a peça que vai ter esse volume nessa posição, como é o caso dessa aqui, né? Então, foi transferido esse volume, essa folga de busto aqui para a lateral. Então, se a gente analisar esta peça, esse colete, nós temos 2 efeitos de estilo. Os volumes que estão sobrando ao redor do meu busto foram trabalhados de 2 maneiras. Com o relaxamento do volume, quando eu enxergo a folga, a distância da peça para o meu corpo,
e com a pence, quando eu enxergo o ajuste do volume do meu busto, tá? Então, como eu falei para vocês, esses volumes excedentes do nosso corpo sempre, anotem isso, sempre vão existir porque faz parte da anatomia do corpo feminino, tá? E aí o que vai permitir que a gente construa as peças é a gente identificar esses efeitos de estilo e trabalhar cada um deles, que é a forma que a gente vai trabalhar esses volumes, sempre de forma estética, né, construindo o modelo que a gente quer e também de forma de ajuste, tá? Então esses efeitos de estilo, que essas maneiras que a gente tem de trabalhar esse volume que sobra no nosso corpo, sempre vão ser trabalhados de forma estética e de forma de ajuste, tá? Então aqui, ó, a gente já entendeu que é uma peça assimétrica, que esse volume da cintura tá relaxado, a gente vai deixar ele assim para essa peça ficar soltinha. E o volume que a gente tem aqui na região do nosso busto, na região de ombro, a gente vai transferir lá para a lateral, tá? Então olha só, quando a gente olha aqui para o nosso corpo, então a gente tem o decote, a linha central do nosso corpo, que é essa daqui, ó, que tá separando o lado esquerdo e o lado direito. E aí tá dizendo que a gente tem um volume, ó, sobrando na região do meu busto. Olha, aqui tá o meu biquinho do seio, ó. E o volume do meu busto tá todo aqui, ó. O biquinho do meu seio e o volume do meu busto. Então, região de maior volume, biquinho do meu seio. Tudo pra cima é menor. Se é menor, está sobrando tecido. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar a quantidade de tecido que está sobrando, que é a minha pence. Da mesma forma, para baixo, né, do biquinho do meu seio, está sobrando tecido. E aí, o que eu faço? Eu limito a quantidade de tecido que está sobrando aqui também. Então, por isso que na base do nosso corpo são representadas as pences, que é essa quantidade de volume excedente, tá? E aí, então, o que a gente precisa entender? Isso aqui é a base do nosso corpo, que vai representar o formato do nosso corpo, né? Os volumes do nosso corpo, as curvas do nosso corpo. A base, que é esse molde inicial, sempre vai representar o nosso corpo. E aí, o que a gente faz? A gente parte desse molde. Então, a gente está começando dele, porque aqui fala sobre o nosso corpo. Toda peça que eu vou construir, eu preciso construir em cima do meu corpo, tá? A roupa veste por cima. Então, por isso a gente vai desenhar em cima desse molde. Assim, eu consigo definir as profundidades, as distâncias dessa peça para o meu corpo, tá? Então, por isso a gente sempre trabalha em cima da base. Então, aqui eu tenho a base que representa o meu corpo. E reparem que eu copiei esse molde inteiro, né? Eu copiei lado esquerdo e lado direito, a minha frente inteira. Por quê? Porque essa peça é uma peça assimétrica. Se ela é uma peça assimétrica, eu preciso ter o meu corpo inteiro, visual, né? Para que eu consiga definir quanto que eu vou invadir do desenho do meu modelo o outro lado, né? Como a gente fez aqui, ó. Olha a minha linha central. Eu preciso ter o meu corpo inteiro visualmente disponível para que eu consiga desenhar, definir quanto eu vou invadir, ó, essa minha parte de molde lá para o outro lado, tá? Por isso, vocês precisam ter o molde inteiro. Então, esse é o primeiro passo, quando a gente vai começar a construir uma peça assimétrica, sempre ter o modelo inteiro, tá? Como tá aqui. Aí agora, a gente já entendeu que esse volume que tá aqui no nosso ombro sobrando, que representa na nossa base, ele não tá existindo aqui na nossa blusa. A gente não tem uma linha de costura aqui, ó, no nosso ombro. Onde que a gente tem uma linha de costura? Na lateral. Então, aqui a gente faz uma transferência do volume, tá? É isso que a gente chama. Voltando aqui para a explicação,
O biquinho do seio é o meu ápice de volume. Tudo ao redor dele é menor. Então, qualquer região em torno do meu busto é menor. Eu posso transferir esse volume que eu tinha juntado todo aqui em cima, eu posso transferir ele para qualquer região na volta do meu busto, tá? E isso é o que dá liberdade criativa para vocês. É isso que faz com que a gente olhe para uma peça e, nossa, essa peça aqui não tem pence, essa peça aqui não tem recorte, essa costura não tá na posição original. Por quê? Porque a gente movimentou o volume, a gente trabalhou esse volume. O volume sempre vai existir porque faz parte da anatomia feminina, mas o segredo da modelagem tá na gente conseguir transferir, transformar esse volume em alguma coisa. E nesse caso dessa peça, a gente vai transferir ele aqui para a lateral, tá? Como é que a gente faz essa transferência, ó? Eu vou colocar o papel aqui, porque daí eu consigo recortar para vocês verem, ó. Tenho a minha posição original aqui. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir a nova posição. Eu sei que a minha nova posição é aqui na lateral. Então, eu vou definir da minha cava para baixo quanto que eu quero para poder colocar minha pence, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, ó, eu vou definir aqui na minha uns 6 centímetros, tá? E o que eu vou fazer? Vou conectar lá no meu ponto máximo de volume, que é o meu biquinho do seio. Vou fazer isso dos dois lados, porque em nenhum dos lados eu tenho pence, ó. Nem nesse, nem nesse. Então, eu preciso transferir esse volume dos dois lados, tá? Se eu coloquei 6 aqui, eu vou colocar 6 aqui também. Essa medida não é regra, tá? Eu que tô escolhendo aqui essa medida. Vocês podem fazer com a medida que vocês quiserem, tá? Mas eu não indico de fazer muito próximo da cava, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar, tá? Então, a gente vai cortar a posição que a gente não quer mais, não quero pence no ombro. E a gente vai cortar a posição que a gente quer, lateral, tá? Reparem que a pence, ela sempre tem duas linhas. Ela é um triângulo, né? Essa linha, ela tá determinando o início do volume e o final do volume. Sempre uma linha vai representar onde começa o volume e onde termina. A gente vai cortar qualquer uma das duas, tá? Não interessa qual. A gente só precisa cortar uma. Então, olha só. Vou cortar aqui. Até o biquinho do seio. Cortei a posição que eu não quero. Agora eu vou cortar a posição que eu quero. Por quê? Porque eu preciso fechar esse volume aqui para ele abrir aqui, ó. Vou cortar até o biquinho do seio também. Agora, repara que eu vou levar a linha de início do meu volume lá em cima da linha final do volume, ó. E aí eu fecho aquele volume lá e ele abre aqui. Ó. Levei linha de início do meu volume em cima da linha final do meu volume. E vou fechar esse volume aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Corto onde eu não quero. A regra de transferência de volume é sempre a mesma. Corto a posição que eu não quero e corto a posição que eu quero. E fecho esse volume aqui, ó. Fechei, não existe mais nada aqui. Reparem que automaticamente ele abre na nova posição, ó. Ele abre aqui nas minhas laterais, ó. Eu vou colocar um papel aqui embaixo
para que vocês possam ver, ó. Aqui. Do outro lado. Então, aqui a gente tá com pences prontas para serem fechadas, para serem costuradas. Como que eu sei que essa pence aqui, ela foi fechada, ela foi costurada? Porque aqui eu tenho a linha dela, ó, me mostrando que existe, tá? E eu sei que é uma pence porque ela acaba no biquinho do seio, um pouquinho antes do biquinho do seio, tá? Quando a gente tem um recorte, o recorte vai de início até o final da minha peça. Quando eu tenho prega, eu tenho volume dobrado. Quando eu tenho franzido, eu tenho um volume enrugado, né, juntinho. Então, essas são as diferenças. Aqui eu sei que é uma pence porque o volume tá aqui, ele finaliza. Então, eu dobro, eu pinço o volume que eu quero ajustar e eu vou morrendo, eu vou finalizando ele na medida que eu não quero mais interferir no volume. Quanto mais eu vou me aproximando do biquinho do seio, que é a minha região maior, menos eu quero interferir, porque eu preciso desse volume aqui na região do meu corpo, tá? Então, a pence grande aqui, ela vem diminuindo, ela vem finalizando, morrendo, pra gente não interferir nessa região que precisa e exige de bastante volume, tá? Agora, um outro detalhe bem importante é a posição da dobra da pence. Quando a gente costura a pence, sempre procurem virar ela, posicionar o volume dela para baixo, tá? Então, olha só, eu vou pegar a linha de início e vou levar lá na linha final. Eu vou simular uma dobra, uma costura, ó. E quando eu falo para vocês de deixar o volume para baixo, olha só o meu dedo aqui. Eu tenho o volume aqui para baixo, ó. Sempre deixem o volume para baixo, tá? Se eu dobrar ao contrário, essa linha, assim, encontrando a de baixo, o meu volume está lá para cima, ó, tá? Então, procurem deixar o volume sempre para baixo. Por quê? Porque a minha pence tá aqui. Se eu dobro o volume aqui para cima, eu fico marcando um volume aqui na região do meu busto. Quando a gente dobra o volume para baixo, o próprio busto, o próprio volume do busto tende a esconder, tá? Então, esse volume, ele se acomoda embaixo aqui da região do nosso busto. Quando a gente joga pra cima, ele fica marcando, tá? Então, por uma questão de melhor acabamento mesmo, e estético e de conforto, procurem virar o volume da pence sempre pra baixo, tá? Então, feito aqui. Deixa eu colocar uma fita. Fiz a transferência aqui do meu volume, tá? Então, a gente não tem mais nada lá no ombro. Trouxe a pence que vai ser costurada aqui. E essa pence da cintura, ela não vai existir. A gente vai deixar esse volume relaxado, que é aquele outro efeito de estilo que a gente falou, né? Que é quando a gente vai usar esse volume, ó, como folga para o nosso corpo, como uma distância da peça para o nosso corpo, tá? Então, essa pence aqui não vai ser costurada, ó, tá? Aí, agora, deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil. Eu vou apagar essa pence daqui pra gente entender que ela foi fechada, como aquele processo ali que a gente fez, ó. Se a gente fechou a pence, o nosso ombro ficou menor. E aí, o que aconteceu? Abriu uma pence aqui, né?
Ó, aqui na nossa lateral. Foi assim que ficou o nosso molde, tá? Agora a gente vai começar as outras partes da nossa interpretação. Então, tirei o volume daqui, porque aqui em cima eu não tenho nenhuma costura. Trouxe ele aqui para a lateral. E agora eu vou começar os desenhos do meu modelo, tá? Da mesma forma que eu fiz essa linha central para a gente entender a assimetria da peça, eu vou representar, ó, a minha linha de cintura, tá? O molde base, ele sempre vai finalizar na cintura e começar na cintura também, porque a cintura é o centro do nosso corpo. Então, toda a parte de cima, toda a blusa que eu construo, a minha base vai finalizar na cintura e as minhas calças, as saias, os shorts vão iniciar na cintura também. Então, eu sei que esse meu molde aqui, ó, ele tá só até a minha cintura. Vou desenhar ela aqui. E essa minha peça, o meu modelo, olha a linha da minha cintura aqui, tá? Esse meu modelo, ele tá mais compridinho que a minha cintura. Então, a gente vai aumentar um pouco o comprimento dessa peça aqui, tá? Quanto que a gente vai aumentar? Isso depende do gosto de vocês, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 5 centímetros, tá? Ó, 5 e 5. Aumentei 5 aqui, tá? De comprimento. Aí agora, o que que a gente tem? A gente tem esse biquinho aqui, né? Essa ponta. Essa ponta tá mais embaixo que a minha lateral, tá? O que a gente tá fazendo agora aqui, esse processo que eu tô mostrando pra vocês, é um treinamento visual, tá? Quando a gente olha a peça assim, é um pouco difícil de dizer, nossa, eu vou aumentar quanto, eu vou aumentar onde, né? E aí, o que eu costumo falar pra vocês é de fazerem esse equilíbrio, de treinar visualmente, de entender que a minha lateral, ela veio até aqui e que esse biquinho tá mais embaixo que a minha lateral. Olha só, se a gente fosse traçar um esquadro aqui, né? Ó, esse biquinho tá mais embaixo que a minha lateral. Um outro ponto de referência que a gente pode se guiar para onde criar esse bico, claro que no momento que vocês estão fazendo a peça, vocês têm a liberdade criativa. Então, vocês é que vão dizer onde vocês querem que passe cada região da peça. Aqui a gente está se baseando nesse modelo, então eu estou mostrando para vocês como identificar a forma que foi feita esse modelo. Mas no momento da criação de vocês, vocês podem trazer mais para cá, mais para lá, fazer maior ou menor, tá? Então, olha só, eu sei que esse meu biquinho aqui, ó, tá mais embaixo que a minha lateral. E eu também consigo ver que ele tá bem na direção do biquinho do meu seio. Olha só, o biquinho do meu seio. Se eu fosse traçar uma linha aqui, ó, ele tá mais ou menos na direção do biquinho do meu seio. Então, quando eu for estipular essa posição dele, eu posso me guiar pelo biquinho do meu seio. Então, olha só. Eu sei que o biquinho do meu seio tá aqui. E, ó, eu vou fazer isso, ó. Vou descer mais do que a altura da minha lateral e vou traçar aqui, ó. Fiz um biquinho ali, tá? Agora, ó, o que que a gente tem? A gente tem lá pra fora, no nosso decote. Então, eu preciso determinar quanto do centro do meu decote lá pra fora que eu vou querer aumentar. Isso aqui também, esse canto, e encontrar com o meu biquinho aqui. Ó. Então, eu vou determinar mais ou menos aqui, vou traçar esse canto e ligar com a minha assimetria aqui, o meu cantinho que a gente desenhou, tá? Vocês que vão determinar.
Agora, antes de eu conectar, eu quero falar um outro detalhe para vocês que vai fazer muita diferença na hora da construção da peça de vocês, tá? Vocês podem fazer essa conexão aqui desse canto com esse de forma reta e vocês podem fazer levemente, mas muito levemente barrigudinho, tá? Suave. Isso vai dar diferença na construção da peça de vocês. Vocês sempre vão me ouvir falar sobre entender o formato do corpo. Então, imaginem assim, se a gente faz uma linha reta, essa linha reta está cruzando em cima, olha só, do meu volume do busto. Olha só. E o meu busto, ele é redondo. Eu tenho volume aqui, né? É circular. Se eu faço uma linha reta cruzando aqui, o meu tecido vai cortar o meu busto, né? Ele vai passar reto assim aqui. E isso faz com que a peça fique meio assim, gritando. Ai, meu Deus, não tem espaço para mim. Eu tô passando reto num lugar que é redondo, tá? Então, isso são detalhes que vão trazer uma vestibilidade muito melhor para a peça de vocês. Se vocês fizerem reto, essa peça ela vai ficar ali, mas ela vai ficar assim, gritando. Agora, se vocês fizerem levemente curvado, dando espaço para a região do volume do busto, então tirando de onde precisa e dando para onde precisa, vocês estão conhecendo o formato do corpo e construindo a roupa na anatomia do corpo. É isso que vai trazer mais qualidade e mais vestibilidade para a peça de vocês. Os segredos da modelagem estão todos aí em conhecer o formato do corpo. Quanto mais a gente se atenta a esses detalhes, mais vestibilidade a gente dá para a peça. Porque o tecido, ele é plano, ele é reto. Ele não entende onde que tem curva e onde não tem. Ele não entende onde a gente precisa de espaço e onde não. Então é no molde que a gente vai contando para ele. Opa, aqui tu entra um pouquinho, aqui tu sai um pouquinho. E aí a gente constrói uma peça, ó, anatômica. Sabe? Que desenha o formato do corpo. É aquela peça que foi feita contornando o nosso corpo. Esse é o segredo, tá? Então, ó, aqui, reparem, tá? Só que isso é muito suave. Não pesem a mão fazendo curvas muito acentuadas. É suave. É só pra gente contar pro tecido, ó, passa um pouquinho mais aqui. Passa um pouquinho mais lá, tá? Então, olha só, tem um leve biquinho aqui, ó. O que ele tá me contando? Que ele deu uma entradinha nessa região. Entrou, olha só, eu tô tirando daqui para dar espaço pro meu volume do busto. Então, eu tiro um pouquinho aqui e aqui embaixo, ó, eu aumento um pouquinho. Mas isso é suave. Por que que eu vou aumentar aqui embaixo? Porque a intenção da peça não é ficar mostrando a barriga. Não é eu deixar aberto, é só dar um espaço do transpasse, né? Então, um leve espacinho de movimentação, tá? Então, eu tiro daqui, de onde vai achatar o meu busto. Eu não quero um busto achatado, eu quero um busto redondinho. Nosso busto é redondo. Então, ó, eu não vou deixar esse tecido cortando o meu busto. Eu vou dar uma leve entradinha aqui. E aqui onde eu quero que cubra o meu corpo, ó, eu preencho aumentando um pouquinho. Então, essa é a diferença de uma peça que vai vestir bem e outra que mais ou menos. A gente pode fazer reto? Pode. Só que dependendo do tecido que a gente usar, vai ficar... não tem espaço pra mim aqui, né? Então, ó, o que a gente vai fazer? Vou fazer até de outra cor, ó. Só que isso é muito suave, tá? Ó, dou uma leve entradinha aqui. Leve, ó. E já vou aumentando
aqui a minha barriguinha para encontrar aqui. No desenho aqui tá parecendo mais acentuado, mas só para vocês entenderem, tá? Quando vocês estiverem fazendo isso no papel, claro que não vai ficar tão curvado assim, tá? Mas ó, é só para vocês contarem pro tecido de vocês que ele precisa se adaptar, que aqui tem um círculo, tem um volume e que aqui a gente quer cobrir. Imaginem se eu fizesse reto aqui. Se eu viesse desse desenho e eu fizesse reto aqui, olha o espação que eu ia ficar, tá? Então, ó, o desenho é só pra gente contar pro tecido isso. E tá feito a nossa modelagem. Tá feita. Reparem, o que a gente tem? Um ombro grandão completo, a minha cava, não tenho pence, a minha lateral que tem uma pence, aumentei comprimento de lateral, o meu biquinho aqui tá mais baixo, né? É maior, é mais comprido que a minha lateral, ficou mais comprido. Eu consigo ver que ele é mais ou menos na direção do biquinho do meu seio, mas isso eu posso direcionar para onde eu quiser, conforme eu desenhar, tá? Então, posicionei mais ou menos na direção do biquinho do meu seio. E agora, ó, tô conectando lá em cima. Então, eu defini distância do meu decote. Nesse caso, ó, ele tá passando mais ou menos na metade do recorte. Do decote, desculpa, tá? Então, reparem que esse ponto é mais ou menos na metade, até aqui e até aqui, mais ou menos, tá? Então, ó esse espaço, tá? E daí a gente desenhou essa inclinação, que vocês vão determinar essa medida, tá? Reparem que neste modelo ela está bem próxima da cava, mas isso vocês também definem, porque a peça é de vocês. Vocês têm liberdade criativa, tá? Então, no momento que vocês estão produzindo, isso são detalhes que vocês definem, tá bom? Então, ó, defini lá e faço o melhor desenho possível, a melhor inclinação conectando aqui. Tá feita a minha peça, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão cortar essa frente 2 vezes. Porque a gente tem um lado direito que invadiu o lado esquerdo e a gente vai ter um lado esquerdo que invadiu o meu lado direito, só que tá lá pra dentro. Ó, repara que aqui embaixo ele é igual, né? E ele tá vindo aqui dentro, ó. Fiz aqui pontilhado, ó. Tá? Então, é a parte que tá interna. Certo? Então, vocês vão cortar essa frente 2 vezes. Este é um colete, reparem que a gente não tem costura, não tem bainha. Ele tem, né, essa cara de alfaiataria. Então, é uma peça dupla, tá? Toda embutida. Isso significa que vocês vão cortar a parte externa, o tecido externo, 2 vezes na frente, lado direito e lado esquerdo, e vão cortar também o forro desse mesmo molde. Ter um tecido de forro, tá? Que normalmente não é o mesmo tecido externo, mas dependendo aí do tecido que vocês utilizarem, tá? O forro normalmente costuma ser um tecido mais fino e que desliza no corpo, tá? Então, normalmente, tá? Então, vocês vão cortar essa frente também 2 vezes no forro. E a parte das costas, vou apagar aqui, tá? A parte das costas é bem simples, vocês não vão modificar quase nada na parte das costas, tá? Parte das costas eu vou desenhar só metade aqui, porque não tem assimetria. Então, ó, centro das costas, ombro, cava, lateral e centro. No meu molde base das costas, a gente só tem pence na cintura.
essa pence eu vou permanecer, porque a gente tá deixando de relaxamento, de folga, né, da peça para o nosso corpo. Se eu aumentei lateral lá na minha frente, eu vou precisar aumentar a lateral aqui nas minhas costas também, para poder casar essa peça, tá? O mesmo tanto que eu aumentei lá na frente, que se eu não me engano a gente tinha aumentado 5, né? Não me lembro. Vou aumentar aqui, tá? E essa peça aqui, ela é reta nas costas, tá? Ó, ela vai retinha lá pras costas. Então, a gente vai aumentar todo esse molde aqui com 5, deixando a pence aqui, né? A gente não vai fazer nada com ela, ela vai ficar como relaxamento. E é isso, não precisa fazer mais nada, porque aqui o ombro vai conectar com o ombro lá da frente, a lateral precisa estar com a mesma medida, e essa peça vai ser, então, inteira e vai ter o forro também, da mesma forma que a frente, tá? Então, nas costas a gente não tem praticamente nenhuma alteração, o detalhe todo tá lá na frente mesmo, né? E é isso, gente, uma peça lindíssima, tá? E com vários detalhes, né, várias informações, isso que é o rico da modelagem, tá? Isso que é o rico e o mais legal de tudo. Essa foi uma peça que vocês me enviaram, que vocês queriam aprender, tá? Sempre que tiver uma peça que vocês querem aprender, podem me enviar, tá? Seja por direct, seja em caixinha de perguntas. Eu vou ensinar aqui pra vocês com o maior amor, tá? E é isso que eu quero, que vocês olhem uma peça, que vocês se enxerguem nela, tá? Que vocês digam, essa peça me representa, eu quero fazer uma peça assim. Esse é o segredo, porque eu sempre falo pra vocês, a gente é único, né? Então a gente tá aqui pra elevar a nossa autoestima, a nossa identidade, a nossa essência. Muitas vezes a gente fica aí seguindo todo mundo, olhando tal coisa e querendo se inspirar naquilo, querendo ser igual ao outro, quando na verdade a beleza real é a nossa beleza, né? Então quando vocês falam isso, olha, eu gostei disso aqui, eu sei que eu gostei disso, eu quero aprender isso, eu vou ensinar pra vocês com o maior amor, porque eu sei que quem fizer, quem usar, vai estar se identificando com isso. E é esse o nosso propósito aqui, tá? De construir peças, não só fazer peça por peça, mas para fazer peças onde a gente possa contar pro mundo e pra gente mesmo quem a gente é. Peças que falem da gente, com qualidade, peças que vão durar no tempo, peças bem feitas e peças que falem da gente, que contornem o nosso corpo. Porque peça, gente, né? A roupa é uma segunda pele. A gente escolhe o que a gente vai botar em cima da gente. A gente tem um corpo perfeito e a gente escolhe o que a gente vai colocar em cima da gente. Então, que a gente faça boas escolhas, né? A roupa, ela chega muitas vezes antes do que a gente. Pessoas que nunca nos viram estão ali, nos veem e fazem, né, uma impressão da gente. Entendem que a gente é tal coisa pela linguagem da nossa roupa. Então, que a gente possa contar para o mundo e para a gente mesmo o que realmente representa, quem a gente é, tá? Que a gente possa usar esse instrumento da modelagem, da costura, para construir peças que falem sobre quem a gente é. E não sobre cópias do mundo, né? Não querendo ser igual a todo mundo. Que a gente possa usar desse recurso para isso. E construir peças que contornem, que nos dê conforto, que nos dê vestibilidade, que a gente tenha prazer de usar a roupa. Não uma coisa que a gente fica puxando e puxa pra cá e tá apertada aqui, tá grande ali, entendeu? Porque foi feita para todo mundo e a gente não é todo mundo, né? A gente é a gente, então que a gente possa ter uma roupa nossa, feita pra gente, que veste o nosso corpo, tá bom? E se vocês querem aprender mais, vocês viram quanto detalhe, quanta riqueza que a gente tem nessas aulas aqui, onde a gente não tem muito tempo, né? Isso que eu sou uma matraca, eu fico falando, né? Mas se vocês querem aprender mais sobre modelagem, se vocês estão, né, não querem perder tempo, vocês querem aproveitar isso e fazer mais, se aprofundar mais na modelagem, entrem ali no link da minha bio para conhecer o Esquadra Essa Ideia, que é o meu curso de modelagem, onde eu ensino assim, ó, muitos detalhes, todos os segredos de todos esses anos aí de trabalho que eu tenho com a modelagem. Então conheçam lá, porque se eu tô entregando tudo isso aqui, imaginem dentro do Esquadra Essa Ideia, onde é o conteúdo do zero até o avançado. A gente vê blusa, calça, saia, macacão, casaco, tudo, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar.
Quando quiserem me mandar uma imagem pra gente fazer aqui, podem me mandar, tá? Eu vou estar esperando e é isso. Qualquer dúvida que tiverem, me procurem, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.